Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva. Hoje, dia 25/8/2021, nosso programa inédito. Estamos juntamente com vocês, tivemos aí um final de semana bastante corrido, estendemos aí na segunda, na terça, resolvendo algumas coisas ali em São Paulo. Domingo eu estive na igreja do pastor Hernandes Dias Lopes, ouvindo a palavra de Deus, alguém que é referência para o meu ministério e que tem sido bênção para as igrejas do Brasil como um todo. E foi uma bênção estar ali. E outras coisas que nós resolvemos ali, mas estamos aqui mais uma vez para estar juntamente com vocês no nosso programa. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bem. Então, você que está nos ouvindo de qualquer parte do Vale do Paraíba, você pode fazer a sua participação por meio do nosso WhatsApp 12991925941. 12991925941. 12991925941. Você pode mandar o seu pedido de oração. Nós temos orado por todos aqueles que têm entrado em contato com a gente. Essa semana recebemos a mensagem da Luciana, que estava pedindo oração por si e por sua filha Sofia, ali da cidade de Guaratinguetá. Nós cremos na vitória e na resposta de Deus para a vida das duas. E vocês podem mandar a sua mensagem, nós estaremos recebendo com muito carinho, colocando o seu nome no nosso caderno de oração e crendo na resposta de Deus para a sua vida, porque nós acreditamos no poder que há no nome de Jesus. Então mande a sua mensagem no WhatsApp 12991925941. Nós estaremos recebendo a sua participação com muito carinho e satisfação. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e daqui a pouco nós ministraremos para vocês uma mensagem que tem por título A Intimidade de Israel. A Intimidade de Israel. Com base em Êxodo, capítulo de número 33, os versos 8 e 10. Nós vamos meditar nesse texto juntamente com vocês nessa oportunidade. Mas vamos ouvir a nossa vinheta, nós voltamos já já. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos.
Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então vamos partir para a exposição da palavra de Deus. Eu quero meditar com vocês hoje sobre a intimidade de Israel. A intimidade de Israel. E para isso eu quero ler com vocês o texto de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo, capítulo de número 33. Nós vamos ler os versos 8 e 10. Versos 8 e 10, que dizem assim: E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. Verso 10: E vendo todo o povo a coluna de nuvem, que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, inclinava-se cada um à porta da sua tenda. Muito bem. Esse é um texto não muito conhecido. Há um tempo atrás eu ministrei uma mensagem nesse texto também com vocês, mas o foco foi a intimidade de Moisés. E nós observamos os versos 7, 9 e 11, parte A. Nessa oportunidade, nós nos concentraremos a meditar falando sobre a intimidade de Israel, o povo de Israel. E nesse texto também nós encontramos a intimidade de Josué, no versículo 11, parte B. Nós temos três mensagens aqui nesse texto que nós poderíamos focar em cada personagem. Mas vamos recapitular aqui, vamos entender o texto à luz do seu contexto. Vocês sabem que, por ocasião da providência divina de José ter entrado no Egito, num tempo de fome mundial, a família de Jacó, ele que era o continuador da promessa, que recebeu de Deus essa incumbência, vai entrar da sua família 70 pessoas no Egito. E dali vai crescer, vai florescer o povo de Israel. Nessa época, a época em que entra a família de Jacó no Egito, quem governava o Egito era os faraós da dinastia dos Ixos, faraós de origem pastoril, que governaram o Egito por 170 anos. Porém, essa dinastia ela vai ter seu fim quando Amós I, isso em 1580 a.C., vai retomar o poder, o domínio do Egito, porque eles, a dinastia, verdadeira dinastia dos faraós do Egito haviam ficado submetidos ou mesmo presos na região de Tebas por esse tempo de quase 170 anos, mas vai haver uma revolução, uma revolta, e eles vão conquistar o poder novamente. Então vai haver um retorno ao reinado dos verdadeiros faraós, da verdadeira dinastia dos faraós no Egito, nesse momento da história. E por conta desse fato,
esse novo faraó não conhecia, não tinha aliança com o povo de Israel, visto que houve o quê? Uma mudança de liderança, uma mudança de dinastia. Então, quando ele vê o povo de Israel crescendo e se multiplicando, ele, como qualquer rei, quando vê um povo que não é o seu em ascendência, ele fica com medo de perder o poder. Então, ele começa a perseguir o povo de Deus. Ele começa a perseguir a Israel. No caso aí, você pode observar no capítulo 1 do livro de Êxodo, quando ele vai fazer 4 meios ou 4 maneiras de o povo de Israel degredir, fazer com que o povo de Israel não cresça. Por exemplo, ele aumentou as cargas de tributo e trabalho, mas não foi bem sucedido. Ele aumentou a delegação do povo em fazer tijolos e trabalhar no campo. Terceiro, ele começou o quê? Por meio das parteiras, querer promover um infanticídio, que também não foi bem sucedido, porque as parteiras temiam a Deus. E em quarto lugar, nós temos o infanticídio pelo Rio Nilo. Então, ele tenta por todas as maneiras o que? Impedir o crescimento do povo de Deus, porque ele tinha medo de perder a sua liderança, a sua posição. E é nesse momento da história que nós observamos lá em Êxodo capítulo 2, verso de número 23 a 25, o povo, pela primeira vez depois de 170 anos, clamando a Deus para sair do Egito. Observe aí comigo o capítulo 2, verso 23. E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atendeu Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Quer dizer, esse povo agora, num momento de aflição, de perseguição, se vê na necessidade de clamar a Deus por um libertador, para tirá-los do Egito. Promessa essa que, se você observar lá em Gênesis capítulo 15, Deus já havia alertado a Abraão, o patriarca Abraão, que levaria o seu povo para uma terra estrangeira e eles seriam o que? Afligidos por 400 anos. E nós sabemos que o povo de Israel fica no Egito por 430 anos. Mas é nesse momento, e é muito curioso isso, porque é no meio de toda essa crise que está instalada no meio do Egito ali, com essa troca de governos, com essa perseguição ao povo de Deus, que Joquebede e Arão, um casal de levitas, vão gerar 3 filhos, Arão, Miriam e Moisés. E Moisés nasce exatamente no tempo em que as crianças estão sendo jogadas no rio Nilo para morrer. Há uma perseguição às crianças, principalmente aos meninos. E aí o que vai acontecer? Joquebede esconde seu filho, Moisés, por 3 meses, para poupá-lo a vida, mas não tendo mais condições de escondê-lo, ela coloca ele num cesto e estrategicamente empurra esse cesto para próximo de onde a filha de Faraó se banhava. E aí você sabe da história que Moisés é criado como filho da filha de Faraó. E aí o rio da morte se torna-se o rio da vida. E Faraó, que queria a destruição dos filhos hebreus, torna-se agora vô de Moisés. E Moisés cresce no Egito como filho da filha de Faraó. Primeiro criado por sua mãe, amamentado por sua mãe, também por meio de estratégia e providência divina. Mas o fato é o seguinte, a história desse líder, Moisés, pode ser dividida em 3 partes de 40 anos. Primeiro, nós temos os 40 anos que ele fica no Egito, sendo chamado de filho da filha de Faraó. Depois, nós temos Moisés em onde? Midian, na terra de Midian,
sendo esposo de Zípora, pai de Gerson, pai de Eliezer, como pastor das ovelhas do seu sogro Jetro, ou Reuel, até que Deus o chama, o vocaciona para que ele venha liderar esse povo por mais 40 anos no deserto, até chegar a Canaã. Então aqui nós temos um agir sobrenatural de Deus. E Deus levanta então Moisés, Deus levanta então Arão, para que venham conseguir tirar o povo do Egito. E você sabe que isso se deu somente depois das 10 pragas que foram enviadas ao Egito, e a última praga que foi a morte dos filhos primogênitos, incluindo a morte do filho do faraó. E cada praga lançada desafiava uma divindade dos egípcios, até que o povo sai com grande marcha e Deus dá liberdade para aquele povo. Quando esse povo, então, sai do Egito, 3 meses depois, chegando ao deserto do Sinai, onde eles vão ficar por 1 ano e 11 meses, Deus dá a aliança da lei, Deus faz um concerto com eles. E vocês sabem que depois que Deus fez essa aliança, 40 dias depois esse povo quebrou a aliança. Por quê? Porque eles começam a adorar um bezerro de ouro. Moisés estava com Josué no alto do monte Sinai, e Arão e Hur estavam responsáveis pelo povo, e eles deram ouvidos ao povo. E aí eu vejo a contradição, que se diz que a voz do povo é a voz de Deus, e aí prova-se que nem sempre, porque o povo convenceu Arão, convenceu Hur, e ele deu o quê? Fez o quê? Um bezerro de ouro para que o povo adorasse, fazendo que eles cultuassem aquele bezerro de ouro, uma festa cheia de orgias, cheia de pecados, porque essa é a ideia do que aconteceu em Êxodo capítulo de número 32. E Moisés desce irado com aquilo que está acontecendo, repreende Arão, repreende Hur, repreende o povo, e Deus, indignado com aquela situação, diz para Moisés que não vai mais conduzir o povo de Israel para a terra de Canaã, mas que vai o quê? Mandar um anjo. E o povo vai chorar, cheio de arrependimento, cheio de tristeza, cheio de angústia, por conta dos seus erros, por conta dos seus pecados. E aí é o que nós vamos observar no capítulo 33, versos 7 a 11, que nós temos esses 3 relatos importantes: a intimidade de Moisés, a intimidade de Josué e a intimidade do povo de Israel. E aí observe comigo, para que nós possamos entender o que está acontecendo aqui no texto. Moisés, ele tinha um hábito, e aqui é antes, perceba que aqui é antes do tabernáculo ser o quê? Confeccionado. Porque o tabernáculo só vai ser concluído e inaugurado no 2º ano do 1º mês. Isso Êxodo capítulo de número 40, versículo de número 17. Essa tenda aqui é uma tenda particular que Moisés tinha para se relacionar com Deus. E que ele fazia, ele montava essa tenda que é afastada do arraial. Então, veja bem, naquele contexto, o povo se reunia no deserto, cada um na sua tribo. Cada tribo com a sua tribo. E se agrupavam no meio do deserto. Mas Moisés, líder político, líder religioso, montava sua tenda afastada do arraial. Como quem para ter um tempo a sós para com Deus. Para que ele pudesse liderar o povo, para que ele pudesse fazer as suas atividades. E é nesse momento que nós percebemos algo interessante sobre a intimidade do povo de Israel. Porque veja bem o que diz o texto, o verso 8. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava. Então veja bem, Moisés, vamos supor que ele está no norte, a tenda está no sul, a nuvem está no sudoeste, e a nuvem ali representava a presença de Deus, e Moisés está caminhando em direção à tenda, e a nuvem está vindo junto a ele, e diz o texto que a nuvem, o verso anterior fala que
parava o que? Na frente, aonde estava o que? A tenda do encontro. A tenda que Moisés colocava. E aquele povo que parava para observar o agir, o caminhar de Moisés. Era um momento, o povo já sabia, quando Moisés está indo para a tenda, é porque Deus vai falar com Moisés e que Moisés vai falar com ele. E diz o próprio capítulo 11 que o Senhor falava com Moisés o que? Face a face, como quem fala com seu amigo. Era um momento em que a presença de Deus, a Shekinah de Deus se manifestava. E o povo está observando a vida do seu líder. Então aqui eu aprendo duas importantes lições. Primeiro, quem são nossos líderes? Afinal de contas, as pessoas estão nos observando, estão observando as suas lideranças. E se o povo está observando o relacionamento dos seus líderes para com Deus, é porque isso que os influencia. Então é muito importante saber quem são os nossos líderes. Porque Moisés aqui é uma espécie de mediador entre o povo e Deus, como Cristo é entre nós e o Pai. Ou seja, um líder que não tem um relacionamento com Deus, como é que ele vai levar o seu povo a ter um relacionamento com Deus? É por isso que é muito importante saber quem são nossos líderes. Porque tal pastor, tal igreja. É muito importante termos líderes e líderes que tenham um relacionamento com Deus e que nos levem a ter um relacionamento com Deus. Segundo, o que eles, os líderes, estão fazendo que seja digno de se imitar. O que Moisés está fazendo? Ele está indo à tenda do encontro. Ele está indo falar com Deus, se relacionar com Deus. Essa é a atitude de Moisés. E Moisés é aquele que colocou-se diante do povo. Olha, Senhor, se o Senhor não for com esse povo, se o Senhor não mudar a situação, risca o meu nome do teu livro. Tamanha responsabilidade que Moisés tinha para com o povo de Israel. E por amor a Moisés, a fidelidade de Moisés, Deus acha graça e cuida do seu povo. Porque Deus queria o quê? Fazer de Moisés uma nova nação. Pergunta é, quem são seus líderes? Será que você pode copiar a atitude dos seus líderes? Porque eu penso assim, se o líder ora, o seu povo ora. Se o líder jejua, o povo jejua. Se o líder busca a palavra, o povo busca a palavra. Se o líder vive honestamente, o povo vive honestamente. Se o líder dá vida pelo reino de Deus, o povo também vai dar a vida pelo reino de Deus. Quem são os seus líderes? Porque veja bem, existem líderes que nós escolhemos. Políticos. Nós escolhemos. Você não pode reclamar do líder que você escolheu. Você votou, agora você vai ter que aguentar as consequências. Por quê? Porque a ação dos líderes influencia no nosso dia a dia. Porque veja só o que o texto continua dizendo. E todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. E ainda diz mais, e olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. Quer dizer, a ação que Moisés tinha influenciava os seus liderados. O povo se colocava de pé como um meio de reverência. Estavam esperando para saber o que estava acontecendo, a direção que viria. Que viria por meio de Deus a vida, o quê? De Moisés. E aí tem gente que acha que não, que o meu líder não me influencia. Influencia sim. Aquilo que você ouviu no domingo de manhã, no domingo à noite na sua igreja, na terça, na quinta, na quarta, na sexta. Isso influencia no seu dia a dia, na sua vida, na sua família, na sua vida espiritual com Deus. E se você é liderado por maus líderes, isso vai influenciar na sua vida. E como é difícil nós vivermos esses dias, porque vivemos dias de maus líderes. Líderes o quê? Que estão conduzindo o povo ao seu bel prazer. Estão destruindo
os referenciais. Mas o texto continua, no verso 10 ele diz: e vendo todo o povo, a coluna de nuvem, que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, inclinava-se, cada um à sua tenda. 3 coisas o povo faz aqui. Primeiro, eles se levantaram e se levantou. Segundo, eles olharam, ou olhavam, observavam. Terceiro, eles se inclinavam. Olha só quão importante é de você ter um líder que tem um relacionamento com Deus. O papel da liderança na vida dos liderados. O povo estava o quê? Atento aos movimentos de Moisés. Estava de olho, estava observando. Tomaram uma posição, se levantaram. E depois se inclinaram. Quando Deus começou a falar com Moisés naquela tenda. Isso é para vocês verem como é importante a vida dos líderes. E esse é o propósito de Deus levantar, e necessário se levantar homens e mulheres cheios do seu espírito nesses últimos dias. Por quê? Porque a intimidade do povo está interligada, está entrelaçada com a intimidade dos seus líderes para com Deus. Cristo nos ensina no seu evangelho é o quê? A ter intimidade com o Pai, chamá-lo de quê? De Abba. Porque o papel dos líderes é conduzir o seu povo a Cristo, para que Cristo nos conduza ao Pai. Que essa palavra possa penetrar no nosso coração nessa oportunidade, que nós possamos rever os nossos conceitos e buscar o que? Ter líderes segundo o coração de Deus para nos liderar. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.